Bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Gostaria de fazê-los bem-vindos, virtualmente, né? Claro. E queria só lembrá-los que essas reuniões nós não estamos utilizando slides, tá? Nós temos observado que nas apresentações anteriores, né, aliás, reuniões anteriores, o pessoal tem perguntado se, cadê os slides? Não estou conseguindo ver os slides, apenas ouvir a voz. É isso mesmo, tá? Nós não estamos, pelo menos até o momento, utilizando slides. Eu vou, antes de apresentar as dúvidas, as perguntas da reunião anterior, ou ainda as dúvidas que foram enviadas nesta última semana, eu vou fazer alguns comentários aí de algumas situações que são importantes. A primeira delas é a DCTF Web. Nós temos recebido alguns questionamentos a respeito disso, em relação à questão do sistema estar preparado ou não para poder gerar DCTF Web. Como que vai funcionar esta questão, a DCTF Web? Nós, usuários da folha de pagamento, ou ainda usuários da escrita fiscal, precisamos enviar dados para o e-social e para a REINF. Isso que é esperado das empresas, enviar informações ora para o e-social, ora para a REINF. São os órgãos gestores dessas informações, ou melhor, é o e-social e a REINF, que vão disponibilizar informações para a DCTF Web. Então não existe nem vai existir nenhuma rotina nova no sistema em relação ao envio de informações à DCTF Web. Porque, como já mencionei, quem vai disponibilizar informações para a DCTF Web é o e-social e a REINF, através das informações que nós transmitimos a estas duas obrigações. Então não há nenhuma rotina nova, não é esperado dos empregadores, das empresas, nenhuma rotina nova no sistema TOP em relação à DCTF Web. Ok, pessoal? Então, esclarecendo essa dúvida, tá? Ocorreram alguns questionamentos, né? O pessoal esperando uma rotina nova. O mesmo vai acontecer em relação a GR-FGTS. Nós já sabemos que a GR-FGTS, que vai substituir o CEFIP, que vai substituir a GR-RF, foi prorrogada, ela vai ter início para competência em novembro, ou seja, nós já vamos estar recolhendo através desse novo padrão, a partir de novembro, os vencimentos em dezembro, referente à competência novembro, mas também não vai existir nada novo, não é esperado nada das empresas em relação a estas informações. Por quê? As informações referentes ao FGTS serão enviadas ao e-social, e ao e-social, ao fazermos o fechamento da movimentação do mês através do evento 1299, é que vai disponibilizar informações a GR-FGTS. Feito isso, o fechamento do e-social através do evento 1299, os nossos clientes, né, os empregadores, vão acessar
ou melhor, o escritório de contabilidade, vão acessar a GR-FGTS, ambiente na web também, assim como a DCTF Web, né? Ambiente na web, para fazer a emissão das guias de recolhimento. Então, em relação a essas duas obrigações aí, basta que as informações estejam sendo enviadas ao e-social ou ainda o REINF. Um outro comentário que eu gostaria de fazer é em relação às empresas onde o prazo para envio de informações ao e-social, eles foram estendidos para novembro. É bom a gente tomar cuidado com essa extensão do prazo. Por que eu estou usando a palavra extensão do prazo? A segunda etapa do e-social ela já teve início em julho de 2016, agora, no mês 7, né? No primeiro semestre foram as empresas com faturamento superior a 78 milhões e agora, nesse segundo semestre, deu início para as empresas com faturamento abaixo, todas as demais empresas com faturamento abaixo de 78 milhões. O grupo gestor prorrogou o prazo para as pequenas empresas, para as microempresas, onde o faturamento anual, no ano de 2016, ele foi de até 4 milhões e 800. Prorrogou-se, estendeu-se melhor. Estendeu-se isso para novembro. Mas nada impede que essas empresas, elas já, a partir de julho, começassem a enviar os eventos ao e-social. Eu, particularmente, até acho que isso seria o ideal, né? Por quê? Muitos estão pensando que, como foi estendido o prazo para novembro, eu posso deixar para enviar tudo em novembro, e aí eu começo pela primeira fase, que é o grupo 1, os eventos de tabelas, ou seja, os eventos iniciais. Depois, 2 meses depois, eu envio os não periódicos, e mais 2 meses depois, então, finalmente, enviamos os eventos periódicos. Não é bem assim que vai funcionar. Essa extensão para novembro, para essas empresas com faturamento até 4 milhões e 800, o que vai acontecer na verdade? O que vai acontecer na prática? Eles podem sim começar a enviar a partir de novembro. Porém, a partir de novembro, eles vão ter que enviar todos os eventos. Eles têm ali, em novembro, eles vão precisar enviar a fase 1, que são os eventos iniciais e de tabelas. A fase 2, os eventos não periódicos. E também a fase 3, que são os eventos periódicos. Então, penso eu, vai acumular muita informação para poder ser enviada tudo ali entre novembro e dezembro. Tá? Então, acho que isso, a gente tem que tomar um cuidado com essa extensão. Se a maioria das empresas deles estão dentro desse perfil aí, vai ficar muita informação para poder ser enviada em apenas 2 meses. E a maior parte delas já em novembro, né? Porque o prazo lá de dezembro é para os eventos não periódicos. Né? Aliás, melhor, já vai periódico, que são os eventos 1.200, da folha de pagamento, quanto que a empresa tem para pagar, 1.210, que é os eventos, aquilo que foi pago, né? Já em novembro. É muita informação para poder mandar de uma vez só. Então eu, particularmente, acho que isso já deve ou deveria já estar sendo enviado. Não? Vamos orientar nossos clientes em relação a isso para não deixar para a última hora. Tá? Isso aí que eu estou falando agora não é novidade para ninguém, nós já soltamos uma nota através do nosso blog no mês passado, né, alertando os usuários a respeito disso. Essa mesma informação ela aparece ali na tela do sistema, ela foi também replicada através de e-mail, que chegou até as centrais de atendimentos e também diretamente ao nosso cliente. Então, cuidado com isso daí. Pode enviar a partir de novembro? Pode.
O fato é que não é apenas a fase 1 que começa em novembro, são todas as fases. E aí nós temos ali novembro e dezembro para enviar tudo. Pode, dependendo do volume de quantidade de empregados da empresa, né, ou o número de empresas até que o escritório de contabilidade faça, pode ser um prazo muito apertado. Bom, outra questão é que nós, há aproximadamente uma semana, talvez 10 dias, disponibilizamos lá na tela de históricos de eventos enviados ao e-social um botão novo. Esse botão chama inativar registro. Tá? Não está 100% ainda a recepção das informações dos eventos por parte do e-social. Tá? A gente observa que vira e mexe surgem situações não esperadas, críticas sem sentido, né? Erros na transmissão, quando eu falo de erros, eu estou falando erros na recepção das informações. Eu vou dar alguns exemplos. Erro de precedência. O evento foi enviado, ele retorna como enviado sem precedência, não respeitando a precedência. Teoricamente, a gente só precisa reenviar novamente, o sistema está preparado para isso, e aí o usuário observa que na retransmissão, no envio novamente, na tentativa da transmissão ocorrer com sucesso, ele retorna dizendo que o evento já foi transmitido. Aí ele acaba voltando como duplicado. Essa é uma inconsistência que a gente já tem observado de longa data. Nós temos observado também situações em que o evento retorna para a gente com um erro, como se tivesse algum problema ali, talvez na estrutura, no XML, ou ainda uma inconsistência de dados. O XML está correto, está dentro do padrão esperado, porém a informação, né, a informação, né, extraída da base está inconsistente. Aí nós vamos olhar o XML, a estrutura está certa, a gente vai olhar a informação que foi extraída do sistema, ela também está correta, e observa-se lá o retorno de um erro. Tenta-se transmitir esse evento de novo, que seria o esperado, já que o e-social fala que está com erro, né? Deu problema, né? E volta, nessa segunda tentativa, volta novamente o retorno do e-social. Aí, então, nesse segundo momento, né, nessa segunda tentativa, o retorno do e-social é que o evento está duplicado. Mas espera aí, não faz sentido isso. Na primeira tentativa foi rejeitado. Na segunda tentativa de se transmitir a mesma informação, ele diz que está duplicado, mas espera aí, foi aceito ou não foi aceito? Aí vai lá, acessa o ambiente web do e-social e observa-se que, na verdade, aquele retorno que nós recebemos do e-social de erro não era um erro. O evento foi recebido, validado com sucesso, tem até número do recibo, isso lá no e-social web, né? Acessando-se o e-social através do certificado digital diretamente na página do e-social. Então nós temos observado muitas inconsistências ainda por parte do e-social. É claro, eles estão tratando essas situações, né, para que não apresentem erro. Eu citei apenas 2 exemplos, existem outras, tá? Mas algumas ainda, quero aproveitar para dizer que elas ainda persistem. É até por isso, meus amigos, que o grupo gestor aí o mês passado, início do mês passado, né, ali depois, na verdade, no meio do mês passado, soltou aquela nota dizendo que não haveria penalidades para as empresas em relação ao envio do e-social, desde que elas estivessem tentando transmitir o arquivo. Então foi por isso que eles se manifestaram dessa parte, porque eles sabem também que o sistema deles, né, precisa ser ajustado. Nesta fase é uma evolução constante, né? Nosso sistema, sempre que observamos alguma situação que precisa ser melhorada, corrigida, assim também como o sistema deles, o sistema do e-social. Bom, voltando.
Por conta dessas situações que eu acabei de mencionar, nós incluímos na tela de históricos de envio dos eventos ao e-social, por exemplo, lá nos parâmetros da empresa, nos parâmetros da alocação, no cadastro do empregado, vocês já observaram que existe um botãozinho lá, e-social, com a logo do e-social. Quando nós clicamos ali naquele botão, ele mostra o histórico de todos os eventos enviados relacionados com aquele cadastro, com aquele registro que a gente acabou de acessar. Tem então esse botão inativar registro que deve ser utilizado em que situação? Aquela onde tentou-se enviar um evento para o e-social, ele está dando um erro estranho lá, ele está apresentando um retorno que está impedindo que você ou os nossos clientes possa seguir com a transmissão ou com a retransmissão, caso ele precise ser enviado de novo, né? Então o sistema vai permitir que você selecione esse registro que está ali impedindo o envio, ser dado sequência à transmissão dos eventos, e clique no botão inativar registro. Quando você fizer isso, o sistema vai marcar esse registro selecionado como inativado. Ele vai permanecer na lista para efeito de auditoria, até para que nós possamos saber que ele foi gerado, quando ele foi gerado, né, a situação que ele se encontrava naquele momento em que foi inativado. Então, para efeito de autoria, ele permanece ali, porém, em relação ao envio de informações ao e-social, o sistema despreza, o sistema desconsidera ele, como se ele nem estivesse ali, tá? E dá sequência normal à sua nova tentativa de envio daquele evento ao e-social. Então ele permanece com um efeito de auditoria, mas ele é desprezado, ele é desconsiderado pelo sistema, como se não estivesse ali. Bom, essas são as situações que nós estamos observando, né? E eu queria aproveitei essa reunião para poder comentar. Eu vou então agora passar para as perguntas que foram feitas na apresentação anterior, ou ainda as perguntas que foram enviadas após a nossa última reunião virtual, né? Algumas centrais de atendimento enviaram por e-mail algumas perguntas a mim, e aí eu achei por melhor, ao invés de responder o e-mail, aguardar essa reunião para que as demais centrais de atendimento pudessem também receber esse esclarecimento. Então, o Reinaldo, ele perguntou assim: só me diga, referente à correlação do evento 999, que é o nosso líquido, né, da folha, como seria o relacionamento para o e-social? Então o Reinaldo está perguntando aqui se precisa fazer um depara, né, para a tabela de rubricas do e-social do nosso evento 999, o líquido. Então, Reinaldo, e demais centrais de atendimento, né, o evento 999 não precisa ser parametrizado, ele não precisa ser enviado ao e-social. E quando eu falo enviado, eu falo em dois momentos. Eu falo a respeito do evento S1010, que é a tabela de rubricas, que são os nossos eventos da Folha, que são enviados ao e-social, e também no momento da geração dos eventos 1200 e 1210. Então esse evento ele não precisa ser o evento propriamente dito, 9999, não precisa ser parametrizado, não precisa ser feito o depara e, consequentemente, o seu envio ao e-social. Tá? Por quê? Quando nós enviamos o evento 1200, nós estamos enviando ali, com exceção, no 1200, com exceção do imposto de renda e da pensão alimentícia, nós estamos enviando no 1200 todos os eventos de proventos e descontos. Consequentemente, o sistema e-social é que vai apurar o valor do líquido. E aí, então, quando nós enviamos o evento 1210, nós acrescentamos no evento 1210 o valor do IR, né? Então ele não fica de fora.
no 1.210, ele fica no 1.200, mas no 1.210 nós acrescentamos então o desconto do IR e o desconto ou descontos da pensão alimentícia. E, finalmente, então, no 1.210, nós enviamos o valor do líquido da folha de pagamento. Então, o E-Social vai cruzar essas informações, aquilo que foi enviado no 1.200, mais aquilo que é enviado através do 1.200, lembrando que são aquilo que a empresa deve, mais o 1.210, que é aquilo que a empresa pagou, acrescido do desconto do IR da pensão, que não vai através do evento 1.200. Tá? Então, quando nós gravamos o evento 1.210, nós vamos lá sim, pegamos o valor do líquido que está gravado no evento 999 e indicamos ele no evento 1.210. Mas ele vai através de uma tag própria, que é a tag que indica o valor do líquido, mas ele não é o evento 999, como nas demais situações, como, por exemplo, o salário, um DSR, uma falta, que vai através do evento, do nosso evento da folha, ou seja, através das rubricas. Então, Reinaldo, resumindo, não precisa parametrizar o evento 999, que é o líquido da folha de pagamento. A Rose, ela fez uma pergunta bem breve, né? Bem sintética. Assim, ela disse, assim cada um envia suas partes. Essa foi a pergunta da Rose. Mas eu me lembro que na quarta-feira passada nós estávamos falando de matriz e filiais e que alguns eventos eles podem ser enviados apenas da matriz, porque eles são para toda a empresa, né? E outros eventos podem ser enviados a partir da matriz e de suas respectivas filiais. Tá? Então, naquela ocasião, quarta passada, quando a gente falava sobre isso, a Rose fez a pergunta. Ela fez essa pergunta. Assim, cada um envia suas partes? Sim, Rose, é isso mesmo. Tá? Em relação a esse assunto, da quarta-feira passada, cada um pode enviar o seu evento. É claro, existem regras para isso. Estas regras elas estão mencionadas na nossa cartilha, né, nos tópicos matriz e filiais ali, e centralização das informações. Nesses dois tópicos ali da cartilha, nós estamos falando a respeito disso. Aqueles eventos que são únicos para todas as empresas e nós precisamos enviar ele a partir da matriz, da raiz do CNPJ, e os que podem ser enviados de todos os estabelecimentos. Há uma ressalva e um cuidado que tem que ser tomado em relação a isso, que é os eventos de tabela, os eventos do grupo 1, da fase 1, como eu vou enviá-lo hora da matriz, hora das filiais, eu tenho que tomar cuidado para que os códigos dessas informações elas não coincidam. Então, vou dar um pequeno exemplo, um simples exemplo. Eu tenho lá na matriz a alocação 010000, onde eu identifico uma determinada ou alocação da matriz. Eu não posso ter lá na filial, que está implantada através de outro código ou ainda em outro sistema, esse mesmo número de locação, o 010000, para ser utilizado naquela filial. Eu preciso utilizar lá um outro código. Então, por exemplo, eu devo utilizar a locação 020000 para identificar esse estabelecimento, a filial, e assim por diante. Se ela tem uma outra filial, lá utilizar-se a sequência 030000 e assim por diante. Por que isso? Para que os códigos não coincidam, porque se eles coincidirem, vai ocorrer um conflito aí. E aí a informação pode... aí há várias hipóteses. Ela pode não ser recebida porque ele vai entender como duplicidade. Já foi enviada de um outro estabelecimento. Ou
ela pode sobrepor a informação enviada de outro estabelecimento porque se usou o mesmo código, tá bom? Então, bastante cuidado com esses eventos que podem, no caso de matriz e filiais, né, que podem ser enviados de cada um dos estabelecimentos para que não ocorra uma coincidência, um conflito de códigos. O João fez a seguinte pergunta, quarta passada. Pendente no REX, por que isso ocorre? Né? Ele tá se referindo aos históricos de envio dos eventos ao e-social. Ele observou que em algumas situações, alguns eventos ficaram lá como pendente no REX, pendente de transmissão no REX. E como resolver? Essa é a pergunta dele. Nessa situação, verifiquem o GSE. O GSE não é uma ferramenta que a gente deve ficar acessando todo momento, não há essa necessidade. Eu até aproveito para reforçar, isso foi manifestado nesses últimos dias também através do blog. Ele não deve ser de maneira alguma instalado em todas as estações do cliente, da empresa. Esse é de preferência não, melhor. Ele deve ser instalado em apenas uma máquina, de preferência o servidor, tá? E ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para poder ficar lá instalada e executar todo o serviço relacionado ao e-social, agora também a Reinf e os outros serviços que ele já faz, tá? Então ele não deve estar instalado em mais de uma estação, porque isso pode ocasionar o disparo simultâneo do mesmo evento de máquinas diferentes, de estações diferentes, tá? Agora, voltando então, respondendo a pergunta ali, né, da questão da pendência no REX, o que pode ser que está acontecendo? Que ele fica lá pendente no REX e não sai disso. Acesse o GSE, confirme se o certificado, as informações relacionadas ao certificado utilizado para poder gerar as informações ao e-social está lá, está no caminho certo, tá? Use de preferência, eu vou reforçar o que a gente já falou nas reuniões anteriores, use de preferência o certificado A1, ele é estável, ele não perde conexão com o drive, e aí eu estou falando de um problema do sistema operacional, eu não estou falando de um problema no GSE, utilize o certificado A1, tá? Eu sei que ele proporcionalmente ele é mais caro, mas ele é estável. Então observe primeiro se o certificado está correto, conectado, o caminho está certinho, a senha dele, porque se não estiver, se ele não localiza o certificado, ou ainda a senha indicada para o certificado está errada, ou ainda aquele certificado utilizado ele não é o da empresa, ou se ele é o contador não tem procuração eletrônica para aquela empresa, a informação não vai ser transmitida de fato, tá? Ela vai ser recusada, ou ela não vai ser transmitida, e mesmo que seja, ela vai ser recusada por conta desses fatores. Verifique também se o GSE está ativo, se ele está aberto. Pode ser que no momento em que você gerou o evento na folha, ele estava aberto, mas ainda não havia sido transmitido. E por um motivo qualquer, o GSE ele foi fechado, então ele não está ativo. Fica lá então o histórico de que ele está pendente no REX, mas ele não foi. Como ele está fechado o GSE, ele ainda não foi transmitido, então vai ficar pendente. Verifique também se ele está atualizado, tá? As atualizações, nós podemos dizer que as atualizações do GSE elas são automatizadas. Então, automatizada não significa automática, né? É um processo parcial. Supondo que ocorra uma atualização, o sistema vai apontar isso para você, ele vai te alertar que
atualizações precisam ser feitas, que o GSE precisa ser reiniciado, então ele dá uma mensagem. Né? E você precisa ir lá, dar um ok, confirmar e fazer a reinicialização. Então, nesse meio tempo, o evento pode ficar pendente de transmissão, a princípio, por uma essas hipóteses. Aproveitando para falar a respeito disso, de eventos, o status dele, faça a consulta do status dos eventos através do sistema da Folha. Não há necessidade de ficar acessando o GSE, abrindo ele em outras máquinas, até porque isso causa problemas, como eu já mencionei, tá? Deixe ele lá numa única máquina, de preferência ou servidor. Consulte o status do envio dos eventos através da folha de pagamento, lá na aba ou botão de históricos de eventos ao e-social. Esta semana também, desde quinta-feira passada, sexta de manhã, nós fizemos nós ajustamos o tempo de envio dos eventos ao e-social, tá? Esse tempo já foi maior antes e ele vem diminuindo gradualmente. O tempo anterior de envio dos eventos, do lote de eventos e de consulta, ele estava 5 minutos por 30, ou seja, a cada 5 minutos ele montava um lote. O lote tem 50 eventos, né? Esse é o padrão do e-social, e nós transmitimos ele ao e-social. 30 minutos depois nós fazíamos a consulta. Nós observamos, através de testes manuais, através do envio, do disparo manual desses eventos, que esse tempo estava aceitando um tempo menor. Então nós diminuímos na sexta-feira passada, isso já está disponibilizado para os usuários, o tempo de geração dos lotes e da consulta. No momento que ele gera, recebemos um protocolo, e no momento em que nós fazemos a consulta, caso já esteja disponível, né, o processamento já foi realizado, nós recebemos o recibo. Nós diminuímos para 1 por 2. 1 para a geração do lote e 2 minutos para poder fazer a consulta. Então isso, consequentemente, por conta disso, se acelerou e bastante o envio dos eventos, e a consulta dos eventos ao e-social. Então, deixa lá o GSE quietinho, ativado, numa única máquina, para toda a rede. Todas as estações vão estar acessando o GSE e faça a consulta dos eventos, que pé que ele está, se já foi transmitido, não foi, deu erro, através da folha de pagamento, ali através da aba ou do botão de histórico de envios dos eventos ao e-social. O Fernando, ele tem algumas perguntas. Uma delas é: já posso transmitir em pré-produção a tabela, o evento, né, 1200, tendo transmitido as tabelas iniciais em produção? Olha lá, ele pergunta se pode transmitir para a pré-produção o evento 1200, considerando que ele já, se eu entendi a pergunta direito aqui, né, considerando que ele já transmitiu as tabelas iniciais em produção. Bom, Fernando, os ambientes são distintos, né? Nós temos um ambiente de pré-produção. Esse ambiente, ele é qual que é o objetivo dele? As empresas que desenvolvem software, assim como também os clientes, testarem o envio dos eventos ao e-social. Aquelas informações enviadas para o ambiente de pré-produção não têm nenhum efeito legal. Diferente do ambiente de produção, nós estávamos falando de pré-produção, produção, que tudo que é enviado tem sim efeito legal. Bom, para que você pode, então respondendo a sua pergunta, você pode enviar o evento 1200 para a pré-produção? Pode. Tá? Só que isso não significa que por você ter enviado as tabelas iniciais para produção, que é a sua pergunta, você pode enviar apenas o 1200 para a pré-produção. Como eu falei, são ambientes distintos, né? E para que você envie o 1200 para a pré-produção, é necessário que antes você tenha feito lá também, na pré-produção, o envio da
da carga inicial, dos não periódicos e depois, então, os eventos periódicos, sendo o 1200 um destes eventos, tá? Ambientes distintos. Aproveito só para lembrá-los que o ambiente de pré-produção, constantemente ele é limpo. A última limpeza aí foi dia 2 de agosto. Tudo que já havia sido enviado foi jogado fora, né? Apagado pelo e-social. Então, caso o cliente ele queira continuar fazendo testes no ambiente de pré-produção, ele deve, né, nessa hipótese, isso tem acontecido mais ou menos a cada mês, aí, 1,5 mês, no máximo 2, ele deve reenviar tudo novamente. Começa lá pelo 1000, depois 1005, 1010 e assim por diante. Quero aproveitar para também esclarecer um aspecto em relação a isso. Nós observamos, claro, isso ocorreu com alguns clientes, né? O cliente tentando enviar para pré-produção todas as empresas da base dele. Não é preciso fazer isso. O ambiente de pré-produção é para você fazer um teste ali, se adaptar àquela nova rotina. Você pode escolher ali uma, talvez 2, 3 empresas, uma pequena, uma média, uma de porte grande, uma hipótese. Para fazer teste, conhecer, se adaptar. Não é um pré-requisito que se envie para a pré-produção a informação de todas as empresas. Para mim, isso é perder tempo, tá? Faça sim o envio de algumas e depois já parte para a produção. Conheceu lá a pré-produção, observou que para aquelas empresas que você testou está legal, está fluindo, está indo, pronto, isso já é suficiente. As demais empresas, estas inclusive que você testou e as demais, faça diretamente no ambiente de produção, tá? Não existe nenhum pré-requisito em relação a isso, que eu tenho, alguns clientes haviam entendido que você primeiro precisava enviar para a pré-produção para depois enviar para a produção. Não existe esta necessidade, tá? O Fernando faz uma outra pergunta. Tem um cliente que faz apenas a filial de uma empresa. Durante a última reunião foi dito que a filial não poderia enviar todas as tabelas. Especificamente das tabelas iniciais, quais não podemos mandar? Então, Fernando, eu já, na verdade, hoje eu já respondi essa pergunta, né? Uma outra central de atendimento fez uma pergunta semelhante e eu já acabei respondendo a sua pergunta. Então, só para reforçar, em relação, você pergunta especificamente das tabelas iniciais, quais não podemos mandar, né, da filial? Seria o evento 1000, porque o evento S1000, que é o primeiro evento enviado ao e-social, ele deve ser enviado para todo estabelecimento. Ele é um evento único para todos os estabelecimentos daquela empresa. Então, este evento, o evento 1000, ele deve ser enviado apenas da matriz. Caso o seu cliente, aliás, o caso, o seu cliente ele só faz a filial, ele deve, eu digo que ele deve conversar com o outro escritório, né, ou estabelecimento matriz, caso essa folha seja feita diretamente pela empresa, para se certificar de que o evento 1000 está sendo enviado por aquele estabelecimento, tá? Então, esse é o nosso padrão. Aqueles eventos que são únicos para todos os estabelecimentos de uma mesma empresa, quando estou falando todos os estabelecimentos, estou falando de matriz e filiais, ele se certifica que está sendo enviado pela matriz. Nós não vamos enviar para ele ser o único da filial, tá? Vai haver aí uma duplicação das informações se nós fizéssemos isso. Então, especificamente em relação a tabelas iniciais, só o 1000. Os demais, considerando os critérios que eu falei, né, os códigos serem distintos em cada um desses estabelecimentos, podem ser enviados tanto da matriz para as informações da matriz, como das filiais em relação às informações ou das filiais. Mais informações a respeito disso, Fernando, elas estão na nossa cartilha, no tópico matriz e filiais, ou ainda no tópico centralização das informações. Bom, o Ronaldo, ele
nossa última pergunta de hoje. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa última pergunta. O Ronaldo, ele faz a seguinte pergunta. O certificado do contador não servirá para transmitir? E até empresas sem movimento ou só com Prolabore deverão ter de entregar todos esses documentos? DCTF Web, E-Social, Reinf e etc. Então essa é a pergunta do Reinaldo, tá? Em relação ao certificado, Reinaldo, pode sim ser utilizado o certificado da empresa, tá? Da própria empresa, mas se você é se você ou o seu cliente é um escritório de contabilidade, só um minutinho, pessoal, por favor, só um minutinho. Pessoal, desculpa, eu tive que atender um colega de trabalho aqui. Voltando então, estávamos falando a respeito de certificado, né? Certificados. Pode-se utilizar o certificado da empresa? Pode. Tem empresa que não tem certificado? Tem. O que é o ideal? Eu sou um escritório de contabilidade, eu utilizar o meu próprio certificado. O certificado do meu escritório. Um único certificado para poder transmitir informações de todas as empresas que eu, como escritório de contabilidade, sou responsável. Para isso, basta que estas empresas tenham dado ao escritório de contabilidade, o contador, a este certificado digital, consequentemente a este certificado digital, né, a esta empresa de serviços contábeis, melhor, a procuração eletrônica, né, que é para o caso onde a procuração é dada de certificado digital para certificado digital, o certificado digital do cliente do escritório para o certificado digital da empresa contábil, ou ainda para aqueles que não possuem certificado digital, tem empresas que não são obrigadas ainda, né, por causa do número de empregados, através de um sistema, de um esquema chamado Procuração Receita Federal, RFB, Receita Federal do Brasil, onde é dado direitos de uma empresa que não tem certificado para o escritório contábil que possui certificado digital. Nós já tratamos desse assunto recentemente através do blog. Caso você não tenha lido esta informação, essa notícia, por favor, acesse o nosso canal lá na página da Exatos, o blog, e você vai ver que tem uma notícia lá falando a respeito de procuração eletrônica ou procuração Receita Federal do Brasil. Uma é feita diretamente no ECAC, assim, através da web, e a outra é feita através da página, não do ECAC, mas na página da Receita Federal, é emitida uma procuração, assinado, reconhecido firma, e entregue na Receita. Essa segunda que eu estou mencionando, é para aqueles que não possuem certificado digital e precisam dar procuração para o escritório através do seu certificado digital. Então leia essa informação, tem lá o link direcionando, né, explicando essas duas modalidades, essas duas formas de se dar procuração. Ou seja, Ronaldo, o que é o cenário ideal? Aquele que você vai ficar tranquilo e não vai ter problema. Eu repito, utilizar certificado A1, o certificado do seu ou do seu cliente, do estabelecimento, do escritório contábil, com procuração de todas as empresas que ele faz a folha de pagamento, faz a contabilidade. Esse certificado vai estar num determinado local, ali da sua rede. Lá no GSE você vai apontar para esse certificado, é claro, você vai ter que cadastrar lá no GSE cada uma das empresas que você vai gerar informações ao E-Social, porém, ali no caminho do certificado e senha do certificado, você vai indicar
aonde está o certificado A1 do escritório contábil e a senha desse certificado, tá? Olha, esse é o cenário ideal, esse é o cenário que tem fluído bem as informações, não tem problema de conexão, perda de conexão com o Drive, não precisa ficar trocando certificado. Vamos pensar no certificado cartão ou ainda token. Gente, é impossível trabalhar desse jeito, ficar tira cartão, põe cartão, haja porta para tudo isso. Ou ainda, agora eu vou transmitir dessa empresa, coloco o cartão ou token, agora eu vou transmitir da outra, eu vou lá e troco. Não fica viável, não atende não vai atender a necessidade do cliente. Tá? A1, GSE único em toda a rede. Pode sim, então respondendo a sua pergunta, utilizar certificado da empresa contábil, de preferência ECNPJ, tá? Nós estamos observando que alguns certificados, esse CPF não tem passado para empresas, pessoa jurídica, então use o ECNPJ1, ele vai funcionar tanto para os clientes do escritório que são pessoas jurídicas, como aqueles que são pessoas físicas, tá? Essa questão de empresas sem movimento, né? Ainda respondendo a pergunta do Ronaldo, né? Eu respondi uma parte da pergunta. Ele depois acrescenta a questão de empresas sem movimento. Precisa entregar o e-social? Olha só, ele fala, precisa entregar o e-social, precisa entregar a DCTF Web. DCTF Web nós já falamos no começo da reunião, né? É o e-social que gera informações para a DCTF Web. Mas, em relação ao e-social, as empresas sem movimento, você vai enviar o evento, precisa sim enviar o evento 1299, que é o evento de fechamento da folha. Mas para essas situações de empresa sem movimento, nós vamos gerá-lo com o status de sem movimento. A partir daquele mês em que a empresa está obrigada a enviar os eventos periódicos para o e-social, e nos anos seguintes, nos exercícios seguintes, apenas uma vez no mês de janeiro. Tá? Então, se a empresa ao longo do ano, primeiro momento, reforçando, quando ela está obrigada a enviar o evento periódico, 1.200, isso vai acontecer para as demais empresas agora em dezembro, então esse evento deve ser enviado, tá? Mas em relação aos exercícios seguintes, 2019, 2020, apenas em janeiro, desde que ela não tenha nenhum movimento ao longo do ano. Caso ela venha a ter movimento, por exemplo, iniciou janeiro sem movimento, mas lá para julho contratou alguém. Ela passa a ter movimento de folha de pagamento. Então, lá em julho de 2019, quando ela passa a ter movimento, envia-se, então, o evento 1.200, daquilo que a empresa tem a pagar, 1.210 daquilo que ela realizou, aquilo que ela pagou no mês, e também o 1.299. Só que agora, nessa hipótese, ele já vai com a situação, com o status de fechamento, porque houve movimento. Então, tem sim que gerar informações para a empresa sem movimento, a priori, no momento em que ela está obrigada, naquele primeiro mês, e nos demais exercícios apenas em janeiro. Nos demais meses do ano, se não continua sem movimento, não há necessidade nenhuma de enviar novamente o evento 1299, só no próximo ano. Pessoal, essas são as perguntas que foram feitas na reunião anterior. Algumas perguntas surgiram ao longo da semana, hoje talvez você não tenha nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, mas essa dúvida e pergunta ela surge ao longo da semana, envie um e-mail para mim, por favor. E na próxima quarta-feira, essa semana a gente teve que mudar de quarta para terça, porque amanhã já tinha uma outra reunião agendada, eu não sabia, tá? Mas na próxima quarta nós vamos voltar a nos reunirmos e vamos tratar das novas dúvidas
que foram indicadas hoje através do chat ou vão surgir ao longo dessa semana. Eu desejo a todos uma boa semana e um bom trabalho. Até breve.